Top Cultura, 21 anos com você. Olá, no programa de hoje nós vamos bater um papo com o padre Darcy Fernandes, autor de uma obra que tem como personagem central o nosso saudoso Dom Luciano. Não saia daí, o Seu Opinião já começou. Olá, Padre Darcy Fernandes Leão, ele é natural de Presidente Bernardes, aqui em Minas Gerais, e ordenou-se padre em 1998. Ele é doutor em Teologia Moral pela Academia Afonsiana em Roma, Itália, especialista em Bioética pela Universidade Católica del Sacro Cuore, Faculdade de Medicina e Cirurgia do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, na Itália. Ele é atual diretor da gráfica editora Dom Viçoso e diretor espiritual e professor de Teologia Moral diretor espiritual, e professor de Teologia Moral e Bioética no Seminário São José, em Mariana, e autor de uma obra que traz como personagem principal o nosso saudoso Dom Luciano Mendes Pedro de Almeida, nosso querido Dom Luciano. Padre Darcy, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, falando dessa obra. Nós vamos falar o nome completo da obra, uma obra que eu sei que nasceu muito mais do que um estudo, muito mais do que uma tese defendida, mas uma obra que nasceu no seu coração, Padre Darcy. E por que escrever uma obra contando um pouco da vida de Dom Luciano? Antes de tudo, agradeço a oportunidade, a alegria toda minha poder estar aqui neste programa. E a obra nasceu, como você disse, um pouco mesmo do conhecimento que tive sobre a vida, o testemunho de Dom Luciano. Então, um pouquinho a história. Em 2010, o Dom Geraldo, nosso atual arcebispo, convidou-me para ir a Roma fazer uma especialização em teologia moral. E lá, então, na Academia Afonsiana, eu realizei um mestrado e trabalhei a questão da caridade como centro da vida cristã, relacionando Bento XVI, Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, com o Santo Afonso Maria de Ligório. Desse estudo do mestrado, eu percebi que a caridade realmente é o centro da vida cristã. E depois, tentando dar continuidade aos meus estudos, pensei, devo desenvolver o doutorado e aí também em alguém que tenha refletido sobre isso, a caridade como centro da vida. E pensando em contribuir também um pouco com o mundo atual, pensei em buscar uma pessoa que pudesse dar essa contribuição para a teologia pelo seu exemplo, pelo seu testemunho de vida. A contribuição que vem dessa tese, que foi um pouco a minha intuição, é essa. Não uma contribuição de alguém que tenha discutido com alguns sistemas teológicos, alguns tratados, mas alguém que viveu realmente a fé cristã e mostrou que a prática moral cristã ela é viável, é possível, é plausível e é eficaz. Então vamos pegar aqui a obra aqui. Essa obra, dá para fechar aqui em mim? Só para me mostrar aqui o nome do livro? Pois aqui, ó, a obra é Caridade e Justiça em Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, de Darcy Fernandes. É o nome dessa obra aqui, do Padre Sim. Darcy Fernandes. Padre Darcy, é possível relatar alguns momentos da vida de Dom Luciano nessa obra? Sim, sim, com certeza. Nesta obra, eu tentei, assim, em poucas palavras, dizer com quem Dom Luciano aprendeu justamente assim o fato, né, da vida cristã, este amor que ele tinha e para com todas as pessoas. Então, inicialmente, eu
eu coloquei assim, que Dom Luciano, ele aprendeu muito o ser cristão com a família, depois com a Companhia de Jesus, sendo jesuíta, e também com os pobres, sobretudo com os presos, né, em Roma. E aqui há uma história toda, porque Dom Luciano, ele também foi estudar em Roma, se preparando para a ordenação, e aí havia os estágios pastorais. E ele foi fazer o estágio justamente em uma prisão que se chamava Gabeli, que era uma prisão para os adolescentes na época. E ali aconteceram alguns fatos que ele percebeu que havia também muito amor no coração dessas pessoas. E com isso, ele diz que nesse Instituto Gabeli, ele encontrou o sentido para o sacerdócio dele, que ele percebeu que as pessoas também têm a dignidade que pode nos ensinar muito. Depois ele fala que aprendeu com a família e ele mesmo fala que a espiritualidade que ele tem, ele deve muito aos jesuítas. E também alguns fatos que aqui estão relatados que, segundo a minha pesquisa, marcaram muito a vida de Dom Luciano, foram, primeiro, ele participou do funeral de Dom Oscar Romero, e neste funeral, né, houve todo aquele contexto revolucionário em El Salvador, então houve bombas, de modo que o Dom Luciano teve a experiência da morte, e ele diz, se eu não morri naquele momento é porque Deus poupou minha vida para fazer o bem. Para algo mais. Né? Isso, para algo mais. Depois, o acidente automobilístico aqui, perto de Ouro Preto, ele também, né, passou por várias cirurgias, mas se recuperou. Ele viu nisso tudo uma graça de Deus. Inclusive, ele diz que é até um milagre mesmo de Dom Viçoso ele ter recuperado. E depois ele ter conhecido também um cardeal Vantuan. Vale a pena também aqui os telespectadores conhecer. É um cardeal vietnamita que foi preso no regime comunista e passou muito tempo em uma prisão, vivendo ali a só, mas nunca perdeu a esperança. Então, esses fatos marcaram muito a vida de Dom Luciano e depois a gente percebe que tudo isso, aliado à mensagem cristã, fez com que Dom Luciano pudesse ter também assim uma vida que nos ensina muito, realmente. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos falando um pouco mais dessa obra, tá, Padre certo. Darcy, mas antes eu quero convidar você a participar aqui conosco, deixar seu recado, fazer alguma pergunta aqui para o Padre Darcy ou tirar alguma dúvida. Ligue para nós no 3559-3903, nesse telefone aí que aparece embaixo da sua TV, 3559-3903. Hoje, quem está lá atendendo é a nossa produtora Magu Tavares, ela já está prontinha para anotar seu recado, para que no último bloco eu leia aqui ao vivo, tá? Você também pode acompanhar toda a programação da sua Top Cultura através do nosso site www.topcultura15.com.br. Lá você consegue ver ao vivo toda a nossa programação ou rever aquele programa ou aquela reportagem que porventura você tenha perdido. Acesse lá www.topcultura15.com.br. Não saia daí, o Seu Opinião volta já.